A Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando Geral, informou que desde as 5 da manhã de hoje está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias. Além disso, após decisões judiciais, a PMPR já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais. Primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica. Na região norte do Paraná, quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, mas a Polícia Militar daqui do estado vai atuar durante o dia todo para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível em cumprimento às decisões da Justiça. Daí a gente tem um áudio, Carioca, o Samuca tá na ponta da agulha aí, então vamos soltar o áudio aqui do comando da Polícia, aliás, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, sobre a atuação das forças de segurança visando o fim dessas manifestações. Vamos lá. As forças de segurança do Estado do Paraná, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, demos início ao cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que visa desobstruir qualquer espaço público que esteja ocupado em manifestações sem autorização da Justiça. Essas decisões, elas serão cumpridas com extrema responsabilidade pelos nossos policiais, que vão tentar uma negociação inicial, até porque existe uma previsão de aplicação de multa ante a desobediência à ordem judicial, e só esgotadas todas as providências que poderemos fazer o uso progressivo da força em último caso e última necessidade. A Secretaria de Segurança espera que as decisões judiciais, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Justiça Federal do Paraná, sejam devidamente cumpridas, as manifestações sejam feitas dentro do ambiente democrático e sem haver nenhum prejuízo para a população do Estado do Paraná. Bom, tá aí a fala do Wagner Mesquita, que é da Segurança Pública aqui do estado do Paraná. Começa agora com o Francês. Esse trabalho policial da desobstrução das rodovias não terá nada de excepcional, né? Porque, ao contrário dos movimentos de esquerda, o movimento de direita se mostra um movimento ordeiro, que não depreda nada que é público nem privado, apenas acende lá, botam fogo nos pneus e seguram lá um pouco as pessoas, abrindo passagem para veículos oficiais e ambulâncias, pessoas que têm emergência. Então, é um movimento ordeiro, onde predomina o verde e amarelo, um movimento que está de parabéns e que, por ter sido abordado, inclusive, pelo presidente que defendeu aí a liberdade de ir e vir, deve acabar, mas ele continua interno nas pessoas que deles participam. Celestino. Pois é, a gente tem que lembrar que na Grécia eles demoraram 18 dias, né, para tentar fazer alguma mudança na Constituição e ter a sua liberdade constituída. Eu acho que o movimento é democrático, muita gente aí no chat falando que é antidemocrático, mas a gente lembra, né, do pessoal do outro lado, o MST, que invadia, depredava as praças de pedágio, liberando para todo mundo passar, né, bloqueando, invadindo propriedade privada. Então, assim, até agora não teve nenhum incidente, né? Está todo mundo no seu direito de contestar. E quando tiver alguma coisa para ser falado, que se falem, né? Mas está dentro da norma, está dentro do direito constitucional. O direito está lá na Constituição, emana do povo. Então, eu acho que está de forma bem suave, vamos dizer assim. O pessoal da cidade está ajudando o pessoal que está lá nas estradas, está levando comida, levando capa de chuva, coberta, blusa, enfim. Está todo mundo dando apoio aos caminhoneiros que tiveram a coragem, né, de fazer esse primeiro protesto aí, que eu acho que vai durar. E aí essa narrativa da imprensa de que está falando, que está acabando em vários pontos do Brasil aí, é só para o pessoal desistir. E o pessoal está firme ali, não vai desistir tão cedo, a não ser que o presidente peça. O MST só foi simpático quando abria as cancelas do pedágio. A propósito da diferença desse movimento aí das rodovias com relação a outros movimentos da esquerda, a diferença é que esses movimentos atuais têm famílias, têm pessoas ali, mas todas com CPF, todas identificadas, todas com seus veículos,
todas com suas famílias. É diferente de outros movimentos que englobavam muito bandido, muita gente violenta e por aí afora. Você quer um exemplo disso? A análise que o Rui Costa, para falar da esquerda, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, fez com relação às manifestações de 7 de setembro. Ele comentou a expectativa que outros partidos da esquerda tinham, própria que imprensa, uma violência, que é um preparativo para o golpe. Ele foi lá e falou, olha, eu fui ver, só tinha família, mãe, pai, gente de verde e amarelo segurando bandeira, paciência. Se eu gosto ou não gosto daquela pauta é outra coisa, isso é da democracia. Tem todo o direito de criticar, mas aí é dizer que isso é violento e não precisa ir tão longe, francês. Vamos lembrar da manifestação que teve com o pessoal do MST logo que o Lula foi preso lá no prédio da Carmen Lúcia, em Minas Gerais. O prédio foi totalmente pichado. Aqui a gente não está vendo pichação, a rodovia para um pouquinho, eles estão liberando. O noticiário hoje mostrou em todo o local onde a polícia ia, o pessoal liberava uma pista. Tem que dar vazão para a manifestação popular. A polícia está sendo absolutamente competente, está sendo sábia na condução da negociação com todos os manifestantes. Parabéns para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para todas as polícias rodoviárias estaduais também. Esse é o povo que não teme a polícia, que age junto. Ok. Vou passar agora para o professor Itamar. Vitor, nós estamos vivendo agora, junto aos caminhoneiros e parte da população, a sequência do maior curso de ciência política ou de política aplicada no mundo. Isso é uma base, isso dá formação e essas pessoas estão no caminho certo. A esquerda faz os seus militantes, treina os seus militantes na base da violência, da truculência, do quebra-quebra, e a imprensa dá sempre apoio, porque a imprensa é tão podre quanto aqueles manifestantes. Por isso que ela está acusando os caminhoneiros de terrorista, né? Porque ela não tem, ela perdeu, os nossos jornalistas perderam a capacidade de diferenciar, perderam a noção de proporcionalidade. Então, digamos assim, quem tem a sua moralidade apodrecida só vai fazer a análise com os valores trocados. Por isso eles estão apostando que está acabando. Não está acabando. Eu estou dentro de grupos de manifestantes, inclusive um dos maiores, que é o do G10 aí de Maringá, que aparece inclusive com esse nome G10, mas não é apenas de Maringá, tem gente do Brasil todo. O movimento está crescendo. Antes de comemorar, de soltar o rojão, tranquilidade, tenha calminha aí que o movimento está crescendo. O que a imprensa fala, a gente tem que fazer análise ao contrário, o inverso, né? Então, quando você vê a imprensa criticando ou falando que está acabando, é porque está crescendo. Porque o papel da imprensa é exatamente isso, é disfarçar o que pensa através do que fala. Ou seja, é enganar a população para dar continuidade à sua narrativa da mesma forma que tem feito e fez durante esses 4 anos e fez inclusive durante o ano de 2022 inteirinho, usando as pautas de todos os programas para desgastar o Bolsonaro e encher a bola do ladrão. Edivaldo Magro. Pois é, a verdade das estradas não é bem assim, né? Volto a insistir na defesa dos protestos, mas na defesa também do ir e vir, né? Tem famílias que estão se deslocando nesse momento por aí para visitar amanhã, dia de finados, e estão parados na estrada. E há muitos relatos nesse sentido. Então, só houve um desbloqueio a partir do momento que houve a decisão judicial para que a Polícia Rodoviária fizesse esse trabalho. Hoje, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal lá de São Paulo, o Francisco Miranda, ele foi muito assertivo em algumas considerações, né? E reiterando, só acho que o Calazan disse a respeito do comportamento dos policiais, que tem que ser cuidadoso, né? É complexa a abordagem. Ele falou assim da dificuldade, né? E você pega um caminhão, é colocado um caminhão lá na frente e a pessoa simplesmente sai dali, não deixa a chave, nada, e vira aquela confusão. E fazer o que nessa situação? Como você tira aquele caminhão dali? Você precisa... Muitos deles murcham os pneus. Você tem uma série de dificuldade para fazer isso, né? E esse ambiente, geralmente, né, quem já participou de mobilizações aqui, sabe que essa relação, ela é sempre tensa, ela é difícil, né? Mas eu vou sempre protestar e sempre vou falar isso aqui, porque há sim relatos de desabastecimento, já há relatos de falta... Dane-se isso é criado ou não pelas direções dessas entidades e associações nacionais. Mas sempre há uma especulação e números, né, que mostram que há uma certa já desequilíbrio. Eu volto sempre a defender
que a necessidade de deixar passar, que é básico, né? A gente teve um relato hoje em Santa Catarina, a dificuldade de locomoção de ambulâncias, né, para fazer trabalho básico de hemodiálise. Claro que entendo que é pontual, reconheço que às vezes é pontual. E o Miranda também, esse surpreendente, é uma coisa bastante interessante. O movimento começou antes da eleição, né, um pouquinho antes do resultado. Era previsto. E já na madrugada havia já uma estrutura montada com banheiros químicos, tenda. Então, foi uma coisa já organizada, né? E o curioso é que ninguém se apresenta como líder. Então, você não consegue ter uma interlocução exatamente do que se quer. Exatamente. O que se quer? A intervenção, pelo artigo 142 da Constituição, uma intervenção militar. Sinceramente, não vejo muita margem para isso, né? Apesar de estar se esticando a cordinha, né? Num ambiente de cada vez de mais tensão. Mas não acredito que haja uma ruptura constitucional dessa magnitude em função desses protestos, em que pese a crítica à imprensa, ainda é o nosso canal de compreensão, né, do que está acontecendo. Não há outro canal a não ser a mídia. Hoje, inclusive, o presidente falou com a velha mídia, né? Falou com toda a velha mídia. E foi a velha mídia que nos trouxe. Sem deixar espaço para recorte. Não, sério, e eu nunca entendi exatamente o que nos outras redes, né? Poderia ter usado as redes, mas fez um pronunciamento. Aliás, já passamos desse debate aqui. Então, Vitor, eu só espero que as coisas transcorram dentro da normalidade e que seja permitido. Amanhã, por exemplo, eu quero ir a Londrina. Eu espero que eu consiga chegar até Londrina, né, para visitar o turno da minha família lá, espero. E assim como eu, tantas outras pessoas. Um detalhe assim, talvez é muito pequeno, mas fica registrada a importância dessa locomoção aqui só. E eu tenho certeza que será garantido, não haverá nenhuma restrição a esse deslocamento. E que as coisas se resolvam da melhor forma.